e levar ele para o interior como um todo, desde a região norte, região sul, como para as praias do lado norte e do lado sul também. Então, no meu modo de Fundamental. ver, é um projeto que foi de super acerto do governo do estado e no final das contas nós conseguimos exatamente levar uma conectividade muito grande para os pequenos ESPs que distribuem na ponta toda essa conectividade. Então, os pequenos ESPs que estão espalhados aí nos 183 municípios do estado do Ceará ajudaram muito também com esse crescimento do cinturão, porque se O eles que não são os tivessem SPs? os ISPs são Internet Service Provider, né? São aqueles pequenos provedores que, na sua maioria, estão em uma, duas, três cidades apenas, ou até um pouco mais, e que distribuem a internet que a gente entrega para ele para o cliente final, né? Ele leva a internet do ponto onde eu entrego para ele até o cliente final. Então, eles são de suma importância também nessa cadeia como um todo, né? É lógico que a gente faz uma parte do serviço, que é pegar a internet aqui em Fortaleza e levar para o interior, mas sem esses ISPs na ponta, praticamente a Warelink não conseguia entregar para ninguém. Muito interessante tudo isso. Adalberto, você voltou, que bom. Vamos ver se dá certo agora a gente conversar. Eu queria que você falasse um pouco do cinturão. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Uma Aí, Adalberto, satisfação estar ainda aqui. está muito ruim o som. Eu acho que a gente tem que refazer a conexão com você para poder sair. Se não tiver condição de imagem, vamos ficar só com o som, né? E continuar, porque não está dando para ouvi-lo bem, tá? Então vamos tentar novamente, viu, Letícia, a conexão com a Adalberto para voltar. E, é, e a internet é fundamental nisso. A gente vê que tudo hoje, né? A Essa internet. internet é o que garante, né, o funcionamento das coisas, das escolas, do trabalho, né, do trabalho em casa, em tudo. Não sei se o Adalberto já tem condição, acho que ele ainda está. Não, Neila, a gente ainda está tentando aqui com o A gente Adalberto. está tentando, ok. Bom, você estava falando dos pequenos provedores, né? E eu acho muito bonito isso. Quem gosta de economia sabe que uma palavra linda que tem é a questão da formação de cluster, né? Que é essa cadeia produtiva que une pequenos, grandes, médios, pequenas, grandes, médias empresas no setor. E parece que nessa área de tecnologia isso tem funcionado bem, né? Há uma parceria grande entre as empresas. O que isso tem gerado de emprego, de negócio? O que movimenta a economia? A Warelink, desde o começo, né, ela tentou ser um provedor, hoje está muito na moda, né? Você está ouvindo muito chamado rede neutra, né? Que quer dizer nada mais do que uma rede onde vários podem utilizar, usufruir dessa rede, sem se preocupar com nenhum dono, né? Então a Warelink hoje, como ser uma rede neutra, é exatamente isso que ela tenta mover a economia, né? Nós temos conectados em nós mais de 500 provedores de pequeno, médio e grande porte. E essa cadeia toda hoje, no Brasil, os pequenos provedores, que são chamados de PPP, detém mais de 42% de todos os circuitos banda largas entregues para a população. Então, isso em 2015 praticamente era quase nada, a gente tinha menos de 5%. E de lá para cá, o nosso trabalho veio crescendo, 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 e está cada vez mais sendo admirado, né, pela população como um todo, porque hoje em dia, eu até brincava quando eu entrei nesse negócio de internet, que a gente era o 10º boleto, né? O cara recebia 10 boletos no dia, aí pagava a luz, pagava a água, pagava a escola, pagava um monte de coisa. Hoje eu acredito que a gente deva ser o segundo ou o terceiro, né? Ninguém vive sem luz, porque sem luz também não tem internet. Até a gente brinca muito, alguns clientes às vezes ligam no suporte, tô sem internet em casa. Mas o seu bairro não está sem energia, pelo que nós estamos vendo aqui, o bairro está sem energia. Não, o bairro está sem energia, a minha casa está sem energia, mas meu celular tem bateria. E eu quero usar a internet de qualquer jeito. Eu disse, não, mas infelizmente nós temos um equipamento na sua casa que precisa de energia. Ah, então me desculpe. Então até existe alguns usuários que preferem, às vezes, eu prefiro ficar sem energia do que sem internet, né? Por outro lado, também chegou a ser muito ruim para o nosso trabalho, né? Por ser essencial, hoje o usuário não consegue ficar muito tempo sem conectividade, né? Então a gente tem uma necessidade muito grande em deixar sempre a rede funcionando, ter sempre uma qualidade de banda muito grande,
ter sempre uma disponibilidade muito grande. Então, o cinturão, hoje, como o nome diz, é um cinturão, ele faz um anel em torno do estado do Ceará, e além do cinturão, a gente tem outras redes construídas para cada vez mais aumentar a resiliência. Na maioria das cidades, hoje, a gente aborda ela com 2 ou 3 caminhos diferentes, exatamente para que, quando um caminho falhar, eu tenho mais outros 2 ou 3 e assim por diante. Ainda existe alguns locais que a gente só tem uma abordagem e que realmente, quando falha, a gente fica 3, 4, até 6 horas parado. É uma tristeza, mas infelizmente o nosso país é muito grande, né? E até você conseguir fazer uma malha toda entrelaçada em todas essas cidades, não é uma coisa tão simples pela totalidade da grandiosidade do Brasil. É um grande desafio e ninguém tem paciência, né? Todo mundo quer tudo rapidinho, demorar 1 minuto, jamais. Ninguém consegue ouvir 1 minuto de áudio, quanto mais esperar 1 minuto, né? Então a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, vamos falar aqui com o Adalberto sobre o cinturão digital. Vamos falar aqui com o Adalberto Pessoa, que é engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, presidente da empresa de tecnologia da informação no Ceará. Também estamos com o Adriano Marques, que é CEO da Werlink, é engenheiro especialista nessa área. São 15h19. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Aqui, Brasileiro, profissão Esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN. Somos o auspício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. A pergunta: sopa se toma pelo bico ou pela lateral da colher? A resposta: jamais pelo bico, sempre pela lateral. E tem mais: nunca se sopra a sopa, nem se levanta como se fosse um caldo para esfriar. O ideal será que a sopa já venha da copa apenas morna e não quente de queimar a língua. Isso posto, até amanhã, com Deus. 1 minuto com Lúcio Brasileiro. Sempre ao lado do cidadão, a Assembleia Legislativa alerta. Com a abertura da economia, as medidas contra o coronavírus devem permanecer rigorosas. Todos devem continuar praticando o distanciamento, a higiene das mãos e usando a máscara, que é obrigatória. Lembre-se, a luta contra a Covid não acabou. Faça a sua parte, proteja-se e ajude nessa conscientização. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Reconhece esse som? O melhor aplicativo de mensagens do mundo pode ser o seu maior aliado nas vendas. No curso do Senac WhatsApp Business como central de atendimento, você aprende como usar o WhatsApp para aumentar suas vendas, se comunicar melhor, criar catálogos de produtos no aplicativo e muito mais. O curso começa dia 12 de abril. As aulas são online com interação ao vivo. Acesse o site cursos.ce.senac.br e matricule-se. Saúde e bem-estar ao seu alcance, com qualidade super acessível pra você. A Clínica Bem Fortaleza está bem pertinho de você. Todos os serviços no mesmo lugar, consultas e exames pra você. Rua Oswaldo Cruz, esquina com Pontes Vieira. Fone 997-33-3074. Ligue agora e agende a sua consulta e exame. Clínica Bem Fortaleza. A segunda onda de Covid veio ainda mais forte e contagiosa. Os casos se multiplicam, mas o governo do estado redobra os esforços contra a pandemia. Já são mais de 4.000 novos leitos para Covid entregues em todo o Ceará, sendo mais de 1.100 deles de UTI. Os profissionais de saúde estão trabalhando além do limite, mas para vencer essa batalha, precisamos de cada cearense. Faça a sua parte. Respeite o isolamento social. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Sustentabilidade digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil.
Estamos de volta com Sustentabilidade Digital, falando hoje com Adriano Marques, que é CEO da Wirelink, e com Adalberto Pessoa, que é engenheiro eletrônico, presidente da empresa de tecnologia da informação do Ceará. Adalberto, você está me ouvindo? Perfeito. Agora estou ouvindo você também, que bom. Seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco do cinturão digital. Olha, hoje ninguém faz nada sem internet. Qual o significado desse cinturão para o Ceará, principalmente para as pequenas comunidades? Sem dúvida. Antes de mais nada, uma boa tarde aí a todos os ouvintes. Queria ressaltar que eu estou em casa, estou em home office, e a estrutura de conectividade aqui não é do cinturão digital, tá certo, gente? Então, por isso a gente está tendo aqui alguns acidentes de percurso. O cinturão digital é um grande patrimônio do nosso estado. Foi uma iniciativa que ocorreu em 2008, no governo Cid, de uma forma, eu diria assim, bastante proativa, bastante sonhadora, né? Pensando em mudar, em internalizar a comunicação dentro do estado do Ceará. Se iniciou essa iniciativa visionária. E em 2011 nós entramos em operação. Em 2014, aliás, em 2015, né, nós passamos a ter um parceiro importante da iniciativa privada, um consórcio de empresas, o consórcio BWM, composto pela BrisaNet, a Wirelink, que está aqui com o Adriano, né, e a MOB. Né. Hoje nós temos aí mais de 15 mil quilômetros de fibra ótica, compondo a estrutura que nós chamamos de backbone. São estruturas que chegam até a base dos municípios cearenses, sendo que dessas 15 mil, 5 mil foram lançados pelo próprio governo do estado, e as demais foram conseguidas através de parcerias entre a ETICE e o próprio consórcio BWM. Nós temos, além disso, 56 estações radiobase, 55 estações repetidoras. Isso é um tecnicismo, mas é apenas para mostrar o tamanho do investimento e o tamanho e o porte desse patrimônio que o estado do Ceará possui hoje. Nós chegamos aos 184 municípios e, a partir da chegada, se começa uma etapa que nós chamamos de última milha, que são feitos pelos grandes operadores, pelos pequenos, né? Como o Adriano mencionou, houve um surgimento de 2015 para cá de um volume muito grande de pequenos provedores de acesso à internet dentro do estado do Ceará. Foi uma grande revolução silenciosa que aconteceu no estado, fazendo com que nós pudéssemos, assim, entregar melhor os serviços públicos, pudéssemos fixar melhor nas suas regiões os empreendedores, as empresas, e gerar uma inclusão digital mais efetiva da população cearense. E para o setor privado, Adalberto, o Adriano estava falando aqui para a gente dessa integração, eu falei de cluster. Eu queria que você falasse de geração de emprego, de negócios e que oportunidades, né? Além dessa essencialidade hoje de internet, né? Eu queria que você falasse em termos de negócios, oportunidades que existem nesse setor. Existem aí dois aspectos, né? O aspecto do próprio segmento de TI, de TIC, né? Esse segmento com certeza cresceu na área de comunicação de dados. Como eu mencionei, são mais de 500 pequenos negócios que surgiram de 2015 para cá. Esses 500 pequenos negócios empregam hoje no estado do Ceará mais de 4 mil pessoas e giram anualmente na economia algo em torno aí de R$1,5 bilhão de reais. Então, isso já é um grande ganho, né? O outro ganho tem a ver com os clientes desses pequenos provedores de acesso, né? São as empresas que muitas vezes, por falta de infraestrutura, né, acabavam migrando para grandes regiões econômicas, né? A cidade de Fortaleza, né, Sobral, Juazeiro, né? E que hoje elas conseguem se fixar na sua origem, né? Onde ela tem o seu nascedouro. Isso fez com que, de fato, aí é mais um resultado importante, né? Que vários negócios pudessem
acontecer nas regiões em que o empreendedor, de fato, nasceu, né? De fato, concebeu a sua ideia. Com esse momento de pandemia, Adalberto, esse setor se tornou vital, né? Há uma expectativa de crescimento para esse ano, por exemplo, nesse setor? Sem dúvida, né? Se nós pensarmos, eu vou falar números da ETICE, né? Mas que eu acho que podem refletir, sim, os seus resultados no setor privado também. Nós tivemos, dentro da nossa estrutura do Cinturão Digital, um aumento de quase 300% no tráfego de dados, né? Esse é um ponto importante. Então, mais gente utilizando internet, mais gente fazendo uso dessa infraestrutura, né? Além disso, existe aí um conjunto de negócios que passaram a ter um foco muito grande com a pandemia, né? Sistemas de videoconferência, né? Sistemas de gestão de teletrabalho, né? A própria infraestrutura que muitas vezes as pessoas tinham que montar os seus servidores, né? As suas máquinas, montando pequenos mini data centers dentro das suas empresas, migrando para a nuvem, e a nuvem só existe se houver conectividade. Então, tudo isso representa, sim, um aumento no mercado, seja pelo aumento de demanda, seja pela disponibilidade de mais serviços para esse mesmo mercado. Adriano, para o Airlink, né? Quais são as oportunidades, quais são os projetos de vocês? O Airlink hoje está tentando ser uma rede nacional. Então, a oportunidade que aconteceu foi praticamente parecida com o que o Adalberto está dizendo. A gente cresceu aí, praticamente dobrou de tamanho no ano passado, e até esse mês agora de março, por incrível que pareça, estamos crescendo quase 50% a mais nesse ano, né? Então, está sendo um crescimento bem interessante, bem grande. E hoje nós estamos construindo rede praticamente no Brasil todo. A gente tem rede de fibra ótica saindo de Belém até Recife, pelo litoral, de Belém até Brasília, descendo toda aquele questão de o Pará, um pouquinho do Tocantins, chegando em Brasília. E estamos terminando de iluminar Brasília, Salvador, Brasília, BH, BH Rio, BH São Paulo. Então estamos se posicionando em toda a região Sudeste, Norte e Nordeste. O Norte ainda tem muita coisa a se fazer, até porque o Norte é um território muito complicado de se conquistar, né? São distâncias muito grandes e quase sempre sem estrada, onde você tem que se usar de rios, de alguma maneira bem complicada. Mas nós temos aí algumas vontades, alguns projetos de participar de projetos subfluviais dentro do estado do Amazonas, né? Então, hoje a Airlink vem desenvolvendo. Eu só acho que o número de pessoas que trabalham no nosso ramo, viu, Adalberto, é um pouco maior, porque se você acha que tem 500 pequenos provedores, a maioria, em média, dos provedores tem 20, 30 pessoas trabalhando, né? Então, seriam quase 15 mil pessoas aí que a gente consegue empregar durante toda essa cadeia de comunicação dentro do estado do Ceará. E eu não vejo hoje a população sem conectividade mais, né? Eu acho que quase impossível. Não tem mais volta isso, com certeza não tem mais volta. A gente vai para o Repórter CBN e voltamos daqui a pouco. Até já. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de março de 2021. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações contra o ex-presidente Lula. Neste momento, o placar está em 3-2 a favor de Moro, mas os ministros Carmen Lúcia e Edson Fachin sinalizaram que poderão mudar de posição. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski defenderam a suspeição.
O decreto que determina novas medidas de restrição para tentar conter o coronavírus na cidade do Rio de Janeiro prevê até 1 ano de prisão e multa para quem não seguir as regras. A decisão tem como base um artigo do Código Penal que considera crime desrespeitar ações do poder público para impedir propagação de doença contagiosa. As novas medidas começam na sexta-feira e permitem somente a abertura dos serviços essenciais durante os 10 dias de feriado. A decisão foi tomada em conjunto com a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana. Autoridades de saúde da Islândia entraram em alerta depois da chegada de um navio vindo do Brasil. 10 dos 19 tripulantes estão contaminados com a variante brasileira do coronavírus. A embarcação saiu de São Luís, no Maranhão, e todos os ocupantes são chineses. A embaixada do país asiático já foi informada e monitora a situação. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi vacinado hoje contra o coronavírus. As autoridades do país europeu ainda não deram detalhes, nem informaram qual foi o imunizante que ele recebeu. Putin tem 68 anos. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Se a nova variante do coronavírus está mais forte, é hora de mostrar também a nossa força. A Prefeitura não para de trabalhar para ampliar a oferta de novos leitos. São mais de 600 novos leitos clínicos e de UTI. Agora, o Frotinha de Messejana está sendo ampliado e será totalmente dedicado ao atendimento Covid. Mas você também precisa fazer a sua parte. Evite aglomerações, use máscara e lave sempre as mãos. Prefeitura de Fortaleza. Alô? Oi, já tá sabendo da novidade? Não, me conta. Somos vizinhos de novo. Que bom, estava morrendo de saudade de ter vocês aqui pertinho. Já estamos esperando você aqui, com aquele jeitinho acolhedor. No mesmo endereço? Júlio Ventura com Barão de Studat? Isso, pode chegar, a porta está aberta. Já estou a caminho, mal posso esperar para encontrar vocês de novo. Estamos de volta. Novo Mercadinho São Luís. Júlio Ventura com Barão de Studat. Querer bem é estar sempre pertinho. Boris, 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 a preferida do cearense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Qual foi o colégio que mais aprovou no CMF com 19 alunos? O Master Comandante. Qual colégio teve mais notas 10 na redação do CMF? O Master Comandante. E o que foi primeiro lugar geral no ensino médio? O Master Comandante. E o que conquistou 70% das vagas no ensino médio? O Master Comandante. E o que foi? O Master Comandante. Master, primeiro lugar no Colégio Militar de Fortaleza. Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento: Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Podcast CBN. Seus programas e comentaristas preferidos na hora em que você quiser. Baixe gratuitamente no site da CBN. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Apresentação: Neila Fontinelli. Estamos de volta com Sustentabilidade Digital, hoje conversando com Adriano Marques, que é CEO da AiriLink, Adalberto Pessoa, que é engenheiro eletrônico, presidente da empresa de tecnologia da informação do Ceará, ETICE, e hoje nosso assunto é o cinturão digital, o progresso econômico do Ceará diante dessas novas tecnologias, e nós vamos falar agora de hub de tecnologia da informação,
e comunicação no estado, cabos submarinos, né? Atração de grandes empresas de computação em nuvem. Eu vou passar a palavra aqui ao Adalberto. Adalberto, essas expectativas vêm sendo criadas e trabalhadas há pelo menos uns 10 anos, mais, né? A gente está pensando no Cinturão em 2011, são 10 anos. Mas antes disso já se falava, já se pensava, né? Eu queria que você falasse um pouco o que hoje o que é o Hub de Tecnologia da Informação do Estado do Ceará. Bom, eu costumo dizer que o estado do Ceará é um estado abençoado pela sua localização geográfica. Com o advento da internet, em meados aí da década de 90, naturalmente as grandes operadoras de comunicação de dados passaram a aportar os seus cabos de distribuição para comunicação global aqui na costa cearense, na cidade de Fortaleza. Esse ponto é o ponto que minimiza os custos os custos operacionais logísticos dessas empresas. Então, assim, se de um lado nós fizemos o nosso dever de casa, de montarmos essa infraestrutura que nós chamamos de cinturão digital, do outro seria muito ruim se o ponto de conexão do Ceará com o mundo, né, ocorresse em São Paulo, né, ou no Rio de Janeiro, porque aí o caminho do dado se tornaria mais longo, né? No nosso caso, o Ceará é essa ponte. Então, nós temos toda a condição de se desenvolver na área de TIC, considerando toda essa infraestrutura digital, essa logística digital de comunicação que nós possuímos. Hoje, a cidade de Fortaleza, né, o estado do Ceará, possui já 18 cabos submarinos, é o segundo maior entroncamento de cabos do mundo, né, só perde para Dubai, no Emirados Árabes, que é o que nós chamamos de hub de comunicação da Ásia com a Europa e África. No nosso caso, esse hub de comunicação de dados que está no estado do Ceará, ele faz a conexão da América do Sul, lá do Atlântico, né, do Oceano Atlântico, com a África, com a Europa, com a América Central e a costa leste americana. Bom, isso por si só já seria um grande feito se nós considerarmos a capacidade de fornecer serviços de telecomunicação. Mas cada vez mais o mercado de TIC migra para um tipo de computação que nós chamamos de computação em nuvem, né? E essa computação em nuvem se utiliza de estruturas físicas que armazenam dados, que processam dados, que nós chamamos de data centers. Esses data centers, eles são atraídos por duas grandes forças, isso no mundo, né? Ou os data centers estão próximos de grandes conglomerados de clientes, e aí o estado de São Paulo é um grande polo de atração de data centers, naturalmente, ou eles estão próximos de hubs de comunicação, porque estando próximos de hubs de comunicação, eles podem ter um custo menor no insumo de conectividade, que é um insumo básico dos data centers, eles podem ter uma melhor gestão de risco e eles melhoram a experiência do usuário que contratou recursos em nuvem que estão naqueles data centers. Então, dito isso, o estado do Ceará e o governador Camilo teve aí toda a iniciativa, a visão de buscar fazer com que esse hub de comunicação de dados não fosse só o hub de comunicação de dados, mas também um hub voltado à computação em nuvem, voltado à indústria de data center, esse hub que nós chamamos Hub de TIC do estado do Ceará. Em 2017, nós iniciamos um trabalho de aproximação de grandes provedores de serviços em nuvem, né? E em 2019, há um ano e meio atrás, nós lançamos um edital visando atrair essas grandes empresas para o estado do Ceará. É um edital de parcerias tecnológicas em computação em nuvem, envolvendo o governo do estado através da ETIC e os grandes players de computação em nuvem do mundo, né? E hoje nós temos nesse ecossistema, né, cerca de 30 empresas, dentre as quais as 5 maiores do mundo que atuam em computação em nuvem, né? A Amazon Web Services, que é a maior,
34% do mercado mundial de computação em nuvem é fornecido pela Amazon, a Google, a Microsoft Azure, a IBM e a Oracle. E nós temos conversado com alguns players chineses, né, entre os quais a Huawei, né, que também tem interesse de fazer parte desse ecossistema. O que significa isso? Significa inserir o estado do Ceará num mercado novo na área de TIC, um mercado global, um mercado em crescimento e um mercado que o estado do Ceará tem toda a condição de se tornar realmente uma referência mundial por conta exatamente dessa infraestrutura, seja dos cabos submarinos, que aconteceram de uma certa forma naturalmente, e a estrutura do cinturão digital, que é essa grande infraestrutura que não só serve, e o Adriano sabe disso, não só serve para atender atualmente o estado do Ceará, mas como ela se conecta a outras estruturas de comunicação que estão nos estados vizinhos. Então, há aí uma grande oportunidade para o nosso estado se posicionar não só em termos de Brasil, mas em termos mundiais, como um polo de computação em nuvem. E os resultados estão começando a acontecer. No final do ano passado, em novembro, nós tivemos aqui o country manager, o presidente do Brasil da Amazon, a Amazon Web Services, né? E nós assinamos, junto com o governador, a vice-governador e a Amazon, né, uma carta de intenções para a criação do primeiro centro de competências em transformação digital da América Latina da Amazon. Esse centro já está em operação no Ceará, nós já temos várias ações sendo realizadas, né, dentro do âmbito do governo do estado, com a gestão da Secretaria de Planejamento e Gestão, com a participação do Laboratório Íris, que é um outro importante parceiro dentro do estado, quando nós falamos de inovação em tecnologia, que está conectada à Casa Civil, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e principalmente com a participação de empresas cearenses e empresas que estão vindo para o Ceará participar desse ecossistema. E era isso que eu queria ver aqui. Desculpa interromper, Adalberto, mas eu queria ver aqui com o Adriano esse ponto que você estava falando, que é abertura para novas empresas, né? Eu imagino que o Adriano acha isso maravilhoso e, ao mesmo tempo, deve dar um frio na espinha, assim, pensando na concorrência, né? O que essa concorrência pode gerar, em termos de oportunidade, em termos também de desafio, né, na competição? A concorrência sempre é mais acirrada quando você tem muitos recursos, né? E por aqui, Fortaleza, hoje, ser um polo de abordagem de cabos óticos, a concorrência é muito grande. Mas nada que a concorrência não faça também ajudar com que as empresas consigam cada vez mais buscar uma governança, uma qualidade, uma maneira e uma forma de procurar como combater a concorrência de uma forma legal, de uma forma correta, né? Então, do nosso lado aqui da Warylink, eu acho que a concorrência é bem sadia. A gente não tem problema com a concorrência. Eu acho que a concorrência faz com que o serviço melhore para o cliente, faz com que o serviço fique num preço mais acessível para o cliente, faz com que a gente procure diariamente melhorar cada vez mais como a gente atende o nosso cliente, até para poder provar para o cliente que a gente somos o melhor. Então, não precisar o cliente ficar procurando outra coisa. E na questão dessa quantidade de ecossistema criado pelo governo do estado do Ceará, por outro lado, também cria-se uma quantidade enorme de oportunidades de serviço, né? Como o Adalberto vem dizendo, a gente utiliza o cinturão digital desde 2015, certo? A gente conseguiu as fibras em 2014, no leilão, e conseguimos iluminar até março de 2015, em maio já estava funcionando. E de lá para cá, a gente conseguiu criar outros ecossistemas onde essas fibras se comunicam com os estados do Piauí, do Maranhão, do Pará para cima, e Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco para baixo. E se criou-se realmente um grande polo nordestino, onde faz todo sentido essa conectividade entre esses estados. Então, quanto mais negócio for gerado em telecomunicações, em TI, em dados, tudo isso é um negócio que vem cada vez mais fomentar o nosso mercado e vem ajudando bastante o crescimento dos nossos negócios, né? Então,
eu vejo com a concorrência muito mais sadia do que uma coisa ruim. É lógico que quem não queria ter um monopólio, né? Poder vender do preço que quiser, como quiser, do jeito que der. Mas a gente sabe que hoje o mercado é capitalista e que não vai existir mais isso em canto nenhum. Então a concorrência, quando feita de forma sadia, onde todos se respeitam, eu acho que faz bem a todo o ecossistema. Adalberto, eu queria que você falasse sobre preparação de mão de obra, né? Porque a estruturação de um mercado como esse, de uma forma rápida, e eu considero isso de uma forma rápida, até porque a demanda hoje é muito maior, né, do que há 2, 3 anos atrás. Eu queria que você falasse sobre preparação de pessoas para atender esse mercado e também sobre preço, concorrência e preço desse mercado. Bom, muito bem levantada essa questão, porque um dos pontos, quando nós estávamos discutindo com a AWS, com a Amazon, a vinda deles, a montagem desse centro de competências, era a questão de pessoas, né? Nós conseguimos, aqui no Ceará, atuar fortemente na parte de infraestrutura, sem dúvida, né? Fomos auxiliados pela nossa posição geográfica, mas fizemos o nosso dever de casa, né? Mas as demandas que existem, como eu mencionei, são demandas globais, são demandas por conteúdo, né? A estrutura, o segmento data center mas será cada vez mais forte, porque serão ali que vão estar os conteúdos, os dados, os processamentos de tudo aquilo que nós estamos realizando, né? Seja na esfera pública, seja na esfera privada. Para isso, a gente tem um grande desafio, que é a formação de pessoas. É isso mesmo, né? E o Centro de Competências em Transformação Digital, que a AWS resolveu montar aqui no estado do Ceará, tem como foco exatamente essa formação. Existe aí um conjunto de metas, né, de formação de pessoas, de formação de mentores, de professores, né? A gente sabe também que o estado do Ceará tem uma rede de ensino, uma escola profissionalizante bastante eficaz. Nós temos aí aproximadamente 130 escolas profissionalizantes que fazem com que o pessoal do nível médio já saia com um determinado entendimento do que seria uma profissão, do que seria atuar na área de TIC em específico. Nós temos a rede dos institutos federais, que é a segunda maior rede do Brasil de formação de profissionais, ela só perde para o estado de São Paulo, né? Então nós temos a Universidade Estadual, nós temos outras universidades regionais aí, do Vale do Cariri, né? do Vale do Acaraú. Então nós temos sim, hoje, sob o ponto de vista de formação de pessoas, a capacidade de, com esforço, com foco, né? É fundamental o foco, conseguir suprir essa demanda que vai estar cada vez mais crescente. Com certeza. Isso não tem dúvida, né? Adalberto, então, a gente vai ter que fazer o intervalo agora. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Voltamos daqui a pouquinho com sustentabilidade digital. Hoje falando sobre cinturão digital, sobre novas empresas que estão surgindo. Aliás, novas grandes empresas e pequenos e médios operadores, né, que estão crescendo no Ceará. São 15h51. Com o propósito de desenvolver protagonismo e promover soluções para a melhoria da performance empresarial, a Sempre Consultoria oferece serviços de recursos humanos e gestão empresarial para o seu negócio. Além disso, a Sempre é pioneira no Ceará na capacitação RH Business Partner e está com inscrições abertas para os cursos online RH Business Partner Nível 1 e Advanced. Informações nas redes sociais da Sempre Consultoria ou pelo WhatsApp 987 27 12 60. RH Business Partner é com a Sempre Consultoria. Em 2021, o Senai Ceará tem uma novidade: novos cursos na área de Química e Biotecnologia. Os segmentos são fundamentais para a economia, inovadores, com cada vez mais vagas e oportunidades. Para mais informações, acesse www.senai-ce.org.br. Ligue para 4009-6300 ou adicione esse número no Zap e fale com a gente. A Igualto tem paixão por você, tem paixão por Fiat. Por isso trabalha para oferecer as melhores ofertas no mercado. Fiat Argo 2020
2021, com entrada mais parcelas de R$ 699. Acesse fiatigualto.com.br e confira todos os descontos e facilidades que só a Fiat 100% cearense consegue oferecer. Fiat Igualto, dirigida para satisfazer você. Em frente ao Iguatemi. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Gastronomia e vinhos. Todas as sextas, às 3h35 da tarde, na Rádio Povo CBN. Apresentação, Ivonilo Praciano. Oferecimento, Carneiro do Ordones, original. 3048-4550. Mercadinho São Luís, me acostumei com você. E Sistema Fê Comércio, é o comércio transformando vidas. Parabéns, oficiais de justiça, por se fazerem presentes e levarem justiça a todos durante a pandemia, indo às ruas e batendo de porta em porta. Isso só demonstra o quanto a coragem faz parte do ofício de cada um de vocês no dia a dia. E que agora, durante um momento difícil para todos, não poderia ser diferente. 25 de março, Dia do Oficial de Justiça. Uma campanha do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará em valorização da categoria. A segunda onda de Covid veio ainda mais forte e contagiosa. Os casos se multiplicam, mas o governo do estado redobra os esforços contra a pandemia. Já são mais de 4.000 novos leitos para Covid entregues em todo o Ceará, sendo mais de 1.100 deles de UTI. Os profissionais de saúde estão trabalhando além do limite, mas para vencer essa batalha, precisamos de cada cearense. Faça a sua parte. Respeite o isolamento social. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. Estamos de volta com sustentabilidade digital, hoje conversando sobre o cinturão digital, essa estrutura que o Estado montou para crescer nessa área de tecnologia da informação. Nós temos no finalzinho do programa, eu queria pedir ao Adriano Marques aqui para falar um pouquinho sobre o que nós temos pela frente. É possível sintetizar, Adriano? Temos formação? Vocês, por exemplo, têm algum centro de formação? Temos hoje, a gente trabalha muito com esses centros que o Adalberto falou, IFCE, todas as escolas profissionalizantes, e dentro da própria AiriLink, para poder criar ainda mais mão de obra, a gente também tem uma universidade, o AiriLink, né, onde a gente tem toda uma parte de estudo e de ensino desses colaboradores que a gente contrata, que às vezes não entendem muito o mercado e querem aprender a se desenvolver e crescer aqui dentro da empresa. Hoje o nosso maior, talvez, angariador de colaboradores seja dessa forma, né? A gente consegue pegar o cara da base, colocar ele no sistema, e dando treinamento, e com o tempo ele já vai crescendo dentro da empresa, e como, graças a Deus, a empresa vem crescendo, está sempre precisando de gente nova, em áreas novas, e às vezes até exportando para outros estados, né? Que facilitam você treinar, colocar dentro da cabeça dele como modo de pensar, e aí exporta ele para outro estado para poder continuar esse crescimento dos outros estados. Eu acho bem interessante. Com certeza. Adalberto, eu interrompi você no bloco anterior. Você estava falando dessa estrutura, né, inclusive de preparação de pessoas. Queria que você falasse do desafio, rapidinho, e o que a gente pode fazer agora. Bom, eu acho que o meu tempo vai ser pouquinho. Eu vou aproveitar já para agradecer o convite, né, uma grande realmente satisfação, estar trocando ideias, colocando informações. Mencionar que essa estrutura do cinturão digital é a base para que a gente possa entregar um melhor serviço público à população cearense. Isso é fundamental. Nós temos hoje integrados aí delegacias, postos de saúde, escolas estaduais. Então, tudo isso é feito através dessa estrutura, né? A parte de segurança, né? Sistemas de vídeo monitoramento que se utilizam dessa infraestrutura do cinturão digital. Um outro ponto é a capacidade de, com essa infraestrutura, atrair empresas para o estado do Ceará e fazer com que as empresas daqui possam se desenvolver melhor. Hoje, o item conectividade é que nem água e energia. Se um estado não tiver conectividade, ele não vai conseguir atrair investimentos. Então, o estado do Ceará está muito bem nesse quesito, né? E a própria inclusão digital da população, né? Fazendo com que
com toda essa oferta do serviço, os preços caiam e mais gente possa se utilizar da internet, mais gente possa se utilizar da conectividade para fazer o grande pulo, né, que é diminuir a desigualdade social, que eu creio que seja o maior problema do nosso país, né? Então, o cinturão digital, com certeza, é um instrumento que faz com que essa desigualdade diminua. Então, esse é um ponto fundamental, tá certo? Na pandemia é essencial, né? Você quer ter escola, tem que ter internet. Quer polícia chamar, tem que ter internet, né? Ainda tem telefone para a polícia, mas a internet é fundamental. Você quer segurança, quer comer, tem que ter internet. Imagino que é um mercado incrível, principalmente no interior. Vocês falaram, querem mais, queremos o Brasil inteiro, né, Adriano? Com certeza. Esse é o grande desafio de vocês agora. O grande desafio é, Deus quiser, acabar essa pandemia o mais rápido possível, com vacina, com alguma solução, voltar ao trabalho normal, presencial, aumentar a rede. Queria agradecer novamente ao Adalberto o convite aí pela participação no programa. Eu acho que foi de grande valia para todos que estão assistindo. Agradecer a todos que estão aí nos ouvindo e esperar um próximo convite aí para uma próxima conversa com você, né? Foi super agradável. Boa tarde. Eu é que agradeço, Adriana, que é a sua participação. Agradeço também ao Adalberto e a gente vai ter muito o que falar sobre esse assunto, até porque internet é fundamental, é estrutura básica, né? Para todos os negócios, para todas as formas de convivência, pelo menos durante essa pandemia. E depois que passar, gente, com certeza isso vai ficar. Muito obrigada a todos. E a gente acaba aqui o programa, ficamos por aqui hoje com o programa Sustentabilidade Digital. Voltamos na próxima terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa, produção Letícia Lopes e Rômulo Magalhães e a direção de jornalismo Jocélio Leal. Apresentação Neila Fontinelli. Na sequência tem o Repórter CBN e eu volto com a segunda parte do Estúdio Povo. Até